Se você é trader, possivelmente você já ouviu falar que para ter uma boa assertividade é muito importante priorizar operações a favor da tendência. Mas será que você sabe mesmo identificar qual é a tendência predominante naquele momento? E mais, você consegue identificar bem quando rolou uma reversão para evitar possíveis rompimentos? Bom, se você ainda tem dúvidas nesse tema, fica tranquilo que na aula de hoje eu vou esclarecer tudo. Então, já sabe, né? Papel e caneta na mão e vem pro conteúdo. Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ana, sou trader e na aula de hoje nós vamos falar bastante sobre tendências e principalmente sobre reversão de tendência. Você precisa entender que como trader, a sua assertividade vem, o resultado vem quando você sabe identificar quem está mandando no mercado naquele momento, se é a força compradora, se é a força vendedora. Já em vídeos anteriores aqui do canal, eu falei muito sobre leitura de velas, mas você vai juntar esse aprendizado que você já recebeu aqui com o que eu vou te ensinar hoje, que é sobre como identificar quem está mandando no mercado naquele momento, para que você apenas nade junto com os peixes grandes e tenha ótimos resultados. Inclusive, quero dizer que a aula de hoje é a aula 3 da minissérie gratuita Expert em M1, que eu comecei há 2 semanas atrás. Que se você não estava sabendo, essa minissérie, ela terá 5 vídeos no total, sendo toda quarta às 19 horas saindo aula nova. Hoje é a 3ª aula e se você não viu as 2 aulas anteriores, volte aqui os últimos 2 vídeos do canal e assista para completar o teu aprendizado. E se você já está comigo desde o começo e vai comigo até o fim dessa minissérie, não se esqueça de deixar aqui embaixo hashtag eu vou até o fim, que eu quero saber quem é que está marcando presença nesse conteúdo, tá bom? E claro, se esse conteúdo é bom, se está te ajudando de alguma maneira, não hesite em deixar o teu like para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais e mais pessoas. Aproveita e já compartilha esses vídeos aqui da nossa série com o seu grupo de amigos, com os seus colegas que são traders, enfim. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível e fazer essa galera toda ganhar dinheiro, tá bom? E claro, né, óbvio, se você não está inscrito, não acredito que você não está inscrito, não deixe de se inscrever nesse canal também. E se quiser me acompanhar ainda mais, vou deixar aqui também o meu Instagram, @euanatavares, que é o meu único perfil profissional, onde eu posto meu dia a dia, as minhas operações, meus resultados, conteúdos diversos. Segue lá e já manda um oi e fala que você é aluno aqui da série que eu quero te ver, tá bom? Bom, então sem mais enrolação, a última coisa que eu quero falar antes da gente ir para a tela do meu computador é que essa minissérie, né, o principal objetivo é te tornar expert no tempo gráfico de M1 no mercado de opções binárias. Mas o que eu vou te ensinar na aula de hoje é aplicável em qualquer tempo gráfico e em qualquer mercado, desde que você adeque ali os detalhes da estratégia que você aplica, tá bom? Essa aula é muito rica de detalhes, muito rica de conteúdos e eu tenho certeza que se você seguir tudo o que eu vou te ensinar, essa assertividade vem, esse lucro vem de uma vez por todas, tá bom? Então, bora comigo para a tela do meu computador e let's go! Estamos aqui na tela do meu computador e vamos dar início a mais uma super aula de estratégia. De novo, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2 da nossa minissérie, pause esse vídeo, assista as 2 aulas primeiro, porque você só pode colocar em prática o que eu vou ensinar hoje e na semana que vem, se você seguir à risca tudo que eu ensinei nas 2 primeiras aulas, ok? Bom, o que eu vou ensinar hoje e na próxima semana pode ser aplicado tanto em mercado normal, mercado aberto, quanto em mercado OTC. Porém, contudo, todavia, entretanto, se for em mercado normal, pode ser aplicado em qualquer corretora de opções binárias da sua preferência. Se for em mercado em OTC, eu recomendo fortemente que seja na corretora Quotex, que é a corretora que eu testei e aprovei essas estratégias. Como eu nunca testei em OTCs de outras corretoras, eu não sei dizer se funciona ou não, porque como o OTC é o mercado da corretora, pode variar. Tem corretoras que funcionam mais, tem corretoras que não funcionam, então eu não sei dizer. Mas se você for focar só em mercado normal, tudo bem, você pode usar qualquer corretora, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. A aula de hoje será uma aula voltada para uma estratégia que eu desenvolvi
para mercado em tendência. Na semana que vem será um operacional voltado para o mercado lateral. Como o mercado ele é cíclico e ele está mudando o seu movimento o tempo inteiro, tem dias que ele vai estar mais em tendência, tem dias que ele vai estar mais lateral, tá bom? Então, pensando nisso, eu decidi dividir essas aulas para ficar melhor aí, para você absorver melhor esse aprendizado. Serão 2 operacionais, tá? Que são distintos, mas que eles conversam entre eles. Então, dica, ou você pode escolher o de hoje para focar, ou você pode escolher o da semana que vem para focar. Escolha aquele que você se sentiu mais confortável, que você entendeu melhor, que fez mais sentido para você e também de acordo com o seu nível de aprendizado. Por exemplo, se você é um trader muito iniciante, eu recomendo que você foque em um ou outro. Agora, se você for intermediário para avançado, você vai perceber que dá muito bem para juntar as 2 estratégias e operar as 2 desde que o mercado te dê as oportunidades ali. Eu opero as 2, mas eu tenho um tempinho um pouco maior de mercado, né? Mas faça como você se sentir mais à vontade, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de tudo, quero dizer que essa aula é um pouco mais longa, então se ela ficar muito extensa, pode ser que eu tenha que dividi-la em 2, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível para a gente ganhar tempo. Bom, a gente vai recapitular bem básico sobre o que são tendências, né? Até porque tem muitos iniciantes aqui, mas depois a gente vai avançar. Por quê? Qual que é o ponto-chave para a sua assertividade chegar na sua jornada como trader? Você precisa identificar quem é que está mandando no game. A gente já sabe que o que manda no mercado são as forças que predominam, sejam elas vendedora ou compradora. Você já está careca de saber sobre o que é leitura de velas, porque eu tenho 2 vídeos aqui no canal que eu sempre falo deles para vocês. Se você é trader de OB, é inadmissível que você ainda não tenha assistido a esses vídeos pelo menos umas 5 vezes, tá? Porque o que manda é você identificar quem é que está predominando naquele momento. Na leitura de velas, isso vai te trazer muita assertividade, mas você vai perceber que você precisa de algo a mais. E esse algo a mais é o que eu vou te entregar hoje. Por quê? Você vai juntar o conhecimento que você já tem de leitura de velas com o conhecimento de tendências que você vai receber na aula de hoje. Possivelmente você já aprendeu tendências em vários lugares, mas eu vou te ensinar de um jeito que eu nunca falei antes aqui no canal, porque muitas pessoas acabam muitas vezes tomando loss ou pegando rompimentos porque não sabem identificar uma reversão de tendência. E são nesses momentos que, cara, você precisa colocar em prática o que eu vou te ensinar hoje para você evitar esses cenários e aumentar a sua assertividade, tá bom? Bom, vamos falar rapidinho sobre tendências, né? O beabá das tendências, começando ali da tendência de alta. Tendência de alta, basicamente, é o que nós temos ali, topos e fundos ascendentes. Ah, no que é topo, o que é fundo? Gente, topo, tudo que tá acima do preço atual, fundo, tudo que tá abaixo do preço atual. Topos são as regiões onde os candles deixam as suas máximas e fundos as regiões onde os preços dos candles deixam as suas mínimas, tá? Os topos eu marquei aqui de amarelo, os fundos marquei aqui de vermelho, tá bom? Para ficar bem fácil. Então, o que você vai perceber? Que numa região de força compradora, onde nós temos uma predominância dos compradores, nós temos ali o mercado que faz topos e fundos ascendentes, ou seja, existe ali uma valorização gradativa dos preços. Se eu tenho preço subindo, quem é que está comandando no mercado? Força compradora, né? Então, o que eu vou priorizar nesse cenário se eu tenho tendência de alta e força compradora mandando no negócio? Eu quero priorizar operações a favor dessa força. Qual operação que seria? Operação de alta, operação de compra. Botãozinho, ó, verdinho aqui da corretora, tá? Beleza, entendido, Ana. Agora, assim como o mercado faz tendência de alta, ele também faz o contrário, ele também faz a tendência de baixa. Na tendência de baixa, a gente já tem uma mudança nesse movimento. Então, o que a gente tem? Ó, topos e fundos descendentes. Então, eu tenho o que aqui? Forte atuação da força vendedora, que é a única força capaz de impulsionar o preço dos ativos para baixo. Os ativos
desvalorizam, eles caem, né? Então ali eu tenho uma predominância vendedora. Se eu tenho predominância vendedora, eu vou operar compra ou vou priorizar operações de venda? Obviamente, vou priorizar operações de venda. Botãozinho vermelhinho aqui da corretora, que é só simbólico, né? Você não tá comprando nem vendendo nada, isso aqui é só simbólico. Beleza, entendi, Ana. Isso aí é o básico do básico, que eu não posso deixar de saber, mas tem gente que ainda peca nisso, acreditem se quiser. Beleza. Então, como identificar quando vai rolar uma reversão de tendência para eu evitar rompimentos nesse cenário, tá? Eu vou te ensinar agora 2 regrinhas básicas para você nunca mais operar contra a tendência. Então, você já entendeu que primeiro você tem que saber ler velas, já até passei essa lição na primeira aula aqui da nossa minissérie, e segundo, você tem que aprender a identificar qual que é a tendência predominante, e você só vai operar a favor dessa tendência, tá? Básico do básico. Beleza, Ana, já entendi. Aí vamos imaginar que você tá aqui, vamos esquecer essa tendência de baixa, faz de conta aqui que ela não existe, ó. Vamos fingir que aqui a gente não tem gráfico, ó. Vamos fingir que aqui a gente não tem gráfico, tá? Você tá olhando só para a parte aqui onde nós temos a tendência de alta, e aí você tá observando ali o mercado subindo, né? Força compradora acontecendo. Em que momento você vai aprender a identificar uma reversão? Numa tendência de alta, pessoal, o mercado, como ele faz topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes, o mercado, numa tendência de alta, ele não pode perder o seu último fundo válido. O mercado, de novo, numa tendência de alta, anote, ele não pode perder o seu último fundo válido. O que é um fundo válido, Ana? Agora eu fiquei confusa. Se você sabe que numa tendência de alta é topos e fundos ascendentes, o último fundo válido, anota aí, o último fundo válido é o fundo anterior ao topo mais alto dessa tendência. Bingo! Então, se a gente tem aqui uma tendência de alta, qual que é, pessoal, qual que é aqui o topo mais alto dessa tendência? Vou até apagar aqui para ficar mais bonitinho para vocês, ó. Vou apagar aqui, bonitinho, apagar tudo isso aqui, tá? Qual que é o topo mais alto da parte da tendência de alta? Concorda que são esses aqui? São os topos mais altos dessa tendência. Qual que é o fundo anterior a esses topos mais altos? Quais são os fundos anteriores a esses topos mais altos? São esses aqui, concordo? Fundos anteriores aos topos mais altos. Então, se numa tendência de alta o mercado não pode perder o seu último fundo válido, a partir do momento em que ele perde esse fundo, o que é perder um fundo, pessoal? É quando o mercado rompe aquele fundo. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, uma tendência de alta, tá? Acontecendo, marquei igual a minha cara, mas só para vocês entenderem. E aqui, tá? Eu tenho o último, vou até marcar aqui com a linha da corretora para ficar mais bonitinho, gente. Já falei para vocês que sou perfeccionista, né? Eu tô tentando vencer isso, mas é um desafio. Imaginem que aqui, pessoal, eu tenho, ó, nessa linha horizontal, que eu vou marcar aqui para vocês, eu estou marcando para vocês aqui o último fundo válido dessa tendência. Em que momento esse fundo é perdido? Quando ele é rompido. Quando rola o rompimento desse fundo, pessoal, significa que naquele exato momento rolou a reversão de tendência. Então, se antes você estava priorizando operações de compra, a partir daqui você vai esquecer compra, porque rolou a reversão. O mercado, quando ele está numa tendência de alta, ele nunca pode perder o seu último fundo válido. Perder o último fundo válido, que é, de novo, qual que é o último fundo válido? Vou fazer bonitinho aqui para vocês. Último fundo válido, ó, aqui. Se ele perdeu esse último fundo válido, bonitinho, ficou péssimo, né? Se ele perdeu esse último fundo válido, pessoal, a partir daqui eu não quero mais compra. O que eu quero? Eu quero venda. Porque o mercado deixou de ser predominância compradora e passou a ser predominância vendedora. Bingo! Então, se antes você tinha dificuldade de identificar o que é uma reversão, seus problemas acabaram, tá? De novo, recapitulando, tendência de alta, mercado não pode perder o seu último fundo válido. O que é um fundo válido? É o fundo anterior
ao topo mais alto daquela tendência. Esse é o último fundo válido. O topo mais alto está aqui, então o último fundo válido é esse daqui. Perdi o último fundo válido, deixou de ser tendência de alta e passou a ser tendência de baixa. Pronto. Simples, simples, simples. Beleza. Agora a gente vai falar da tendência de baixa. Você já entendeu? Você já sabe identificar o que é uma tendência de alta e uma reversão para uma tendência de baixa. Mas você precisa saber também como que é uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, se aqui, ó, nesse cenário anterior, tá? Quando a gente tinha aqui uma tendência de alta, nós estávamos operando compra, a partir do momento em que o mercado perdeu esse último fundo aqui, que foi o último fundo válido, daqui em diante, eu não quero mais compra, eu quero venda. Beleza, porque mudou a tendência, agora a tendência é de baixa. Vendedores estão comandando o mercado. Beleza. Então, assim como numa tendência de alta pode reverter para uma tendência de baixa, numa tendência de baixa o mercado também pode reverter para uma tendência de alta. Então, lembrando, né, o que vai botar dinheiro no seu bolso é você saber identificar qual a tendência predominante. Entendeu a tendência predominante, você vai operar a favor dessa tendência. Só que o que você precisa entender é que nenhuma tendência dura para sempre. O mercado ele é cíclico. Ele sobe, desce, lateraliza, sobe de novo. Sobe, desce, lateraliza, sobe de novo. Às vezes desce, lateraliza, sobe, desce de novo. Então isso muda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então vamos lá. Imaginando o segundo cenário. Se eu tenho aqui, agora, na tendência de baixa, um movimento onde o mercado faz, ó, topos e fundos descendentes, o que nós temos? Forte atuação da força vendedora. O que eu quero? Operações de venda nas regiões estratégicas, que vocês vão aprender hoje, né? Beleza, Ana. Mas, isso aí para você não esquecer. Quando o mercado vai girar e deixar de ser essa tendência de baixa? Quando ele perde o seu último topo válido. Então, se eu tenho aqui topos e fundos descendentes, numa tendência de baixa, o mercado não pode perder o seu último topo válido. Qual que é o último topo válido? Qual que é o último topo válido? O último topo válido é o topo anterior ao fundo mais baixo dessa tendência. Ana, qual que é o fundo mais baixo? O movimento mais baixo que ele fez. Então, aqui ele não veio até aqui, ó, até aqui nessa região azul. Então, esse, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Esse é o fundo mais baixo. Qual que é o topo anterior ao fundo mais alto ao fundo mais baixo dessa tendência? É esse daqui. Então, se o mercado perder esse topo aqui, girou. E não é mais tendência de baixa, reverteu para uma tendência de alta. Você vai continuar trabalhando a venda nesse ponto se o mercado girou? Não. O que você vai priorizar? Compra. Nos pontos estratégicos, é claro, seguindo tudo bonitinho. Entendi, Ana, tá ficando claro para mim. Então, vamos imaginar que aqui, ó, nós temos o topo mais alto, o topo mais baixo dessa tendência, o último topo válido dessa tendência, ok? É nesse ponto aqui. Se o mercado perdeu esse topo, ele girou, concorda? Então, a partir daqui, eu não vou mais priorizar operações de venda, eu vou priorizar operações de compra. Só que tem uma questão. Muitas vezes o mercado ele não vai sair de uma tendência e iniciar outra imediatamente. Muitas vezes ele vai dar uma lateralizada antes. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ó, ele veio, perdeu aqui o último topo, mas ele ainda está numa zona de lateralização. Uma das ferramentas que eu utilizo para melhorar as minhas análises são as médias móveis. Então, agora que você já entendeu como que você consegue identificar uma reversão de tendência e operar a favor dessas reversões ou a favor da tendência predominante, você vai inserir uma ferramenta que vai te ajudar a melhorar ainda mais as suas análises. Você vai vir aqui, ó, cantinho inferior esquerdo, última opção aqui, Moving Average. Você vai colocar período 20, tipo SMA. De novo, faz o mesmo caminho. Período 20. E o tipo você altera para EMA. Ah, Ana, que cor? A cor que você quiser,
tá? Eu uso essas duas, mas a cor é da tua preferência, beleza? Por que eu pedi pra você inserir as médicas? As médicas. Se tiver algum médico me assistindo, beijo. Por que eu pedi pra você inserir as médias? Porque as médias são uma ferramenta, elas são uma ferramenta maravilhosa. São uma ferramenta maravilhosa. Que pronúncia é essa, minha filha? Pelo amor de Deus. As médias são ferramentas maravilhosas para nos auxiliarem na identificação do movimento que o mercado está fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui médias abaixo dos candles inclinadas para cima, o que eu tenho? Tendência de alta. Se eu tenho médias acima dos candles inclinadas para baixo, eu tenho tendência de baixa. Se eu tenho médias entre os candles, o que eu tenho? Mercado lateral, que é o que está acontecendo aqui. Elas ficam mais retinhas e ficam entre os candles, tá? Então, vocês viram que ele quis fazer uma reversão de tendência, mas já voltou e lateralizou aqui. Médias estão um pouco mais retinhas. É um macete para você identificar, mas calma, tá? Que a gente ainda vai usar essas médias a nosso favor. Então, entendido o que é uma tendência de baixa, o que é uma tendência de alta, como identificar uma reversão, já colocou as médias móveis, né? A gente vai para outra parte dessa aula, que é a parte das marcações, que é o que vocês mais gostam, né? Então, como que eu vou marcar para operar em M1, tá? Como que eu vou marcar em M1? Você pode marcar de várias formas. Gente, tem muita gente que fica cagando regras no mercado financeiro e, defendendo com tudo. O melhor jeito é esse. Porque esse é o melhor, esse é o... Nessa minha longa jornada, eu entendi que o melhor jeito é aquele que funciona para você, sabe? Não existe uma fórmula mágica, não existe o jeito que mais dá certo, não é isso. É o jeito que mais funciona para você. Por quê? É muito fácil você identificar uma região de suporte e resistência, mas você só vai operar se o preço chegar nessa região do jeito que você espera dentro dos seus filtros e gatilhos. Lembra que o movimento do preço é sempre mais importante do que a região. Então, por exemplo, já teve aula aqui no canal que eu ensinei a marcar em M15, teve aula que eu ensinei a marcar em H1. Hoje eu vou ensinar a marcar de outro jeito, mas você vai marcar do jeito que você se sentir mais confortável. Para seguir a estratégia que eu vou ensinar hoje e na semana que vem, eu recomendo que seja feito nesse tipo aqui de marcação, tá? Agora, se você já marca de outra forma e tá dando certo, vai que vai, tá bom? Não existe certo ou errado é aquilo que dá certo para você, tá bom? Então, como que eu marco para executar essas estratégias? Eu jogo o gráfico para M5, tá? Eu jogo o gráfico para M5 e eu vou marcar ali, tá? Sempre as regiões onde eu tenho pelo menos 2 ou mais pavios, tá? 2 ou mais pavios de M5. Então, por exemplo, aqui eu já tenho região de pavios de M5, uma região boa de suporte. Aqui eu tenho uma região que era uma região interessante, onde eu tinha 2, 3 pavios de M5, essa região já foi rompida, rolou um pullbackzinho aqui, ó, na reversão de tendência, o mercado já voltou aqui para dentro. Se a gente voltar aqui para M1, ó, a região tá marcada, tá vendo? Se o mercado tá lateral agora, as médias estão retinhas, eu posso operar tanto suporte quanto resistência, mas isso vai ser mais mastigado na aula que vem. Vamos focar no mercado em tendência, tá? Se o mercado está em tendência, vamos abrir aqui outros pares. Ainda com o mercado em M5, tá? Vamos abrir aqui outros pares. Sempre quando eu for fazer as marcações, pessoal, eu vou marcar dessa forma, tá? Deixa eu abrir um que seja um pouquinho melhor para ficar mais interessante. Por exemplo, não tá bonito, tá? Mas só para a gente poder entender a lógica. A gente tinha aqui o mercado que estava fazendo uma tendência de baixa, agora ele reverteu para uma tendência de alta, concorda? Se ele está fazendo uma tendência de alta agora, o que eu quero? Eu quero venda ou eu quero compra? Eu quero compra. Então, só interessa para mim regiões onde eu possa fazer compras. E aqui que é o pulo do gato da marcação. Você vai jogar o gráfico para M5. Se eu estou em tendência de alta, eu só vou marcar as regiões onde eu faria compras, que seriam nas minhas regiões de suporte ou caso o mercado rompa a região de resistência. Para eu marcar, eu preciso de 2 ou mais pavios de M5, concorda? Eu preciso marcar longe? Preciso marcar aqui embaixo? Aqui embaixo? Não, porque o preço atual do ativo ele está aqui. Então, eu sempre vou marcar 2 ou mais pavios de M5 que estejam mais próximos do preço atual, tá? Então, eu joguei para M5,
venho aqui em linha horizontal e marco 2 ou mais pavios de M5. Eu tenho toque com linha vermelha, não gosto, tá? Coisa minha, sempre uso linha verde ou linha rosa, mas essa linha rosa vocês vão entender na semana que vem. E aí eu vou marcar ali onde eu tenho 2 ou mais pavios de M5. Muito pertinho assim do preço atual, eu não gosto, vocês vão ver por quê, ó. Se eu jogar para M1, vocês vão ver, ó, que as velas estão menorzinhas ali, dá para marcar, dá para operar, se tocar dentro dos filtros e gatilhos, dá para operar, tá? Mas o ideal mesmo é você marcar as regiões que estão um pouquinho mais distantes, que costumam respeitar mais. Se eu tenho várias regiões, pessoal, eu marco várias linhas. E eu opero na região que o preço chegou dentro dos meus filtros e gatilhos, vocês vão entender agora, tá? Então, eu marquei ali minhas regiões de suportes, eu não quero saber de resistência. Porque se o mercado está em tendência de alta, eu não quero venda, eu só quero compra, entende? Em que momentos essa resistência vai ser importante para mim? Quando o mercado romper essa resistência, tá? Que eu também vou marcar do mesmo jeito, 2 ou mais pavios de M5. Quando o mercado romper essa resistência, aí sim eu quero pullback a favor da tendência de alta. Por quê? Principalmente quando o mercado está em OTC, vocês vão reparar que ele fica muito em tendência. Então, a gente sempre vai operar a favor da tendência, tá? Marquei aqui, fiz as minhas regiões, eu marquei aqui, por exemplo, a resistência, só para você saber que aqui eu vou operar só quando rolar um rompimento dela, tá? Eu não vou operar venda, tá? Se você nem quiser marcar, não precisa. Fica a seu critério pra você nem cair em tentação. Inclusive, deu uma oportunidade aqui linda, agora eu não vi, né? Mas enfim, marcou ali, você pode marcar também sua linha de tendência. Então, você vai vir aqui, linha de tendência, vai projetar ali o que tá mais próximo do preço atual. Como essa tendência aqui é grande, pessoal, não preciso pegar uma marcação lá da ponte que caiu, tipo, vir aqui de baixo, não precisa. O que eu quero? Eu vou interligar pelo menos 2 pontos aqui, ó, mais próximos do preço atual e vou operar a partir do terceiro toque. Ana, posso operar o quarto? Se tiver confluência, pode. Posso operar o quinto? Se tiver confluência, pode. O que você precisa entender? Quanto mais toques ele fizer numa linha de tendência, maior a chance de rompimento, tá? Mas pode operar quantos você quiser, desde que esteja dentro dos seus filtros e gatilhos. Inclusive, aparentemente, vai rolar um rompimento dessa resistência agora. E aí, o que eu faço nesse caso? Se romper essa resistência aqui, ó, essa resistência, uma resistência também marcada da mesma forma, ó, 2 ou mais pavios de M5, mano, o que eu quero? Eu quero pullback aqui, ó, nesse ponto, no ponto do rompimento, desde que rompa dentro dos meus filtros e gatilhos, tá? Então aqui, pessoal, marcação básica. De novo, vou fazer junto com vocês. Primeiro passo, identificar a tendência. O que eu tenho aqui? Claramente uma tendência de alta. Perdeu o último fundo válido? Não. Se o topo mais alto dessa tendência tá aqui, exatamente onde ele tá aqui agora, o fundo mais baixo tá onde? Ó, o fundo mais baixo tá aqui. Essa tendência só vai reverter quando o mercado romper esse fundo aqui. A não ser que ele vá renovando topos, tá? Se ele continuar renovando topos, por exemplo, se ele continuar subindo aqui, o último fundo válido deixa de ser esse e passa a ser o próximo. E assim vai. Enquanto ele vai renovando topos, o último fundo também vai subindo, tá? Então, beleza. Por enquanto, o último fundo válido tá aqui, tá? Esse é o último fundo válido. Se ele perder esse fundo, aí já tá rolando uma reversão. Não vou mais querer compra, vou querer venda, tá? Marcação. Joguei para M5, marquei ali 2 ou mais pavios de M5. 2 ou mais pavios de M5. Se eu tiver vários, eu costumo marcar várias linhas, tá? E aí eu vou operando dentro dos pontos onde eu tenho ali confluências, nas regiões onde tocam dentro dos meus filtros e gatilhos. Mas só de bater o olho, você já consegue observar que todas essas regiões são regiões muito respeitadas, tá? Porque além dele estar operando ali a favor da tendência, também tem as confluências das médias que deixam as operações ainda mais assertivas, tá? Então, marcação basicamente é isso. Vamos abrir outro par para a gente marcar também outro par? Ó, mesma coisa aqui. O que a gente tem? Mercado. Tendência de baixa, reverteu, tendência de alta. O que eu quero? Compra no suporte. Aparentemente, ele está revertendo, olha. O que a gente tinha aqui, pessoal? Qual que é o último topo válido dessa tendência de alta que está fazendo aqui? É esse daqui, ó. Se eu tenho esse último topo, que é o topo válido, qual que é o último fundo válido? É esse daqui, ó. Aqui, essa vela está sendo rompida agora, aparentemente. Se ele perder,
esse fundinho aqui, que pode ser também nesse fundinho aqui, porque o mercado é fractal, cara, rolou a reversão. Então, não vou mais querer compra, eu vou querer venda a favor da nova tendência, tá? Você vai entender que na semana que vem, quando a gente conectar os conteúdos, vai fazer ainda mais sentido, tá? Mas aqui, o que a gente faria se a gente fosse operar? Jogo o mercado para 5 minutos, vou marcar ali as minhas regiões de compra, que eu tenho aqui embaixo, ó, 2 pavios. Posso marcar também aqui, ó, região de pullback, 2 pavios. Posso marcar aqui em cima. Só que aqui em cima, pessoal, é uma região de resistência. Como o mercado ele ainda está numa tendência de alta, eu não quero venda aqui. Eu só quero, se ele romper essa região, aí eu quero pullback. Por enquanto, eu ainda quero compra, tá? Se eu jogar para M5, posso marcar esses 2 pavios aqui. Essa vela que está acontecendo ainda não finalizou. Porque eu só posso marcar desde que a vela de M5 tenha finalizado. Aí sim, se essa vela finalizar, eu venho aqui, ó, e marco mais uma região de compra. Nesses 2 pavios aqui perfeitos. Quanto mais longos forem os pavios, maior a probabilidade de reversão naqueles pontos, tá? Então, eu jogo aqui para M1. Posso marcar também LTA, ó, linha de trend. Projeto aqui a LTA. Ó. Tá aqui marcadinho. Tocou ali. E o que eu quero nesse cenário aqui, pessoal? Eu quero compra ou eu quero venda? Eu só quero compra no suporte, tá? Em que momento você pode apertar o botão? Anota aí. Em que momento você pode apertar o botão? Se for uma região de pullback dentro dos filtros e gatilhos, depois eu posso até fazer uma aula só de pullback para M1 para vocês, tá? Mas tem aulas aqui no canal de pullback para M5 que vocês podem assistir. Que dá para aplicar os conceitos também em M1, mas depois eu posso fazer uma aula específica de pullback. Você pode operar o pullback quando ele rompe uma região de resistência. Você pode operar pontos de confluência de LTA com regiões de suporte, tá? Ou se não tiver confluência de LTA com regiões de suporte, você pode operar também terceiro toque de uma região. Então, por exemplo, tocou uma vez, tocou 2, entrada a partir do terceiro toque aqui, já a reversão para a próxima vela, tá? Então, basicamente, é isso. As marcações, pessoal, sempre serão feitas dessa forma. Ana, ainda tô com dúvida. Vamos abrir outro par aqui pra gente ver. Deixa eu abrir mais um. Aqui o mercado tá mais lateral, não vou marcar. Quero pegar o mercado que tá mais em tendência para fazer com vocês. Para vocês não terem dúvidas. Ó, aqui tá feio o movimento. Quando tiver assim, gente, foge, tá? Isso aqui não é bem uma tendência, é mais para um fluxo de velas do que para uma tendência. Quando a gente tem uma tendência bonita, vocês vão reparar que o mercado, ele faz esse movimento bem desenhado assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, fundo, opa. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Isso é uma tendência legal. Porque é uma tendência que faz essa movimentação de topos e fundos bem definidos. Essas tendências que o mercado faz assim, ó, são péssimas. Isso não é tendência, é fluxo, tá? Então, cuidado para não misturar as coisas. Ó, o mercado tá rompendo aquela região, ó, rompeu. Olha o que aconteceu aqui, turma. Vamos jogar para M5. A gente tem aqui, ó, uma região de resistência. 2 pavios de M5 foram rompidos. O que eu quero aqui agora, pessoal? Eu quero isso aqui, ó, pullback nesse ponto aqui. Pullback nesse ponto aqui. Se o mercado vier tocar dentro dos critérios, ó, ainda tinha nossa linha de tendência que eu apaguei, que estava marcadinha aqui, ó. Se o mercado vier buscar dentro dos filtros e gatilhos de pullback para M1 aqui nesse ponto, cara, eu não vou hesitar em entrar, porque é uma região de muita atuação da força compradora. O mercado ele está rompendo, continuando essa tendência forte de alta. Então, pegar um pullback aqui é uma operação muito assertiva, tá? Jogando aqui para M5. Veja se ele dá oportunidade pra gente. Certamente entraremos. Vamos ver se ele vem. Lembrando das regras da primeira e segunda aula. Que as melhores operações estão na primeira vela e no máximo na segunda vela de M1 dentro da vela de M5. Aqui não rolou, não chegou. Mas, já dando um spoiler para vocês, qual que seria o cenário ideal, tá? O cenário ideal, pessoal, seria esse daqui, ó. O mercado rompeu, veio uma vela aqui de M1, tá?
e já a primeira vela de M1 dentro da vela de M5 vem tocar a região. Aí sim eu entraria acreditando aqui na reversão para a próxima vela, que o pullback iria apenas continuar. Nossa, fiz as cores das velas erradas, o sonsa. Deixa eu apagar aqui. Vela verde de baixa, eu nunca vi isso, né? Imagina que o mercado viesse aqui, ó, ele ia vir com movimento, ó, uma vela de baixa. Eu gostaria que fosse a primeira vela de M1 dentro da vela de M5 e acreditaria na reversão aqui para a próxima vela, dando continuidade ao seu movimento de alta. Tá? Então, existem alguns critérios para você poder operar o pullback em M1. Vou dar só um spoiler, porque essa não é uma aula de pullback, tá? Mas, assim, o principal critério, pessoal, é que quando ele rompe uma região de resistência como essa daqui, que é uma região que marcamos do mesmo jeito que marcamos o suporte, pelo menos 2 ou mais pavios de M5, quando ele rompe, primeiro, ele tem que romper com a vela de M5, confirmando pelo menos 50% do corpo rompendo a região, tá? Pelo menos 50%, esse é o primeiro critério. E o segundo critério é que depois do rompimento, é interessante que depois do rompimento lá em M1, você vai jogar para M1, eu tenha pelo menos mais uma vela confirmando esse movimento. Então, por exemplo, eu tive aqui, ó, duas velas confirmando o rompimento, tá vendo? Na verdade, foram duas velas confirmando o rompimento. Aí sim, quando a próxima vela de M1 vier tocar, se for a primeira vela ou no máximo a segunda vela dentro da vela de M5, eu entro acreditando na reversão, tá? Então, sempre que o mercado estiver em tendência, você vai priorizar operações. Se for operações de pullback, dessa forma, rompeu, tem que ter pelo menos uma vela a mais em M1 confirmando o rompimento. Quando a próxima vela de M1 vem tocar, eu entro acreditando na reversão, se estiver dentro dos filtros e gatilhos que eu ensinei na última aula, tá? Se não for pullback, o que eu quero? Eu quero operações nos pontos de compra. Quais são os pontos de compra? Se for numa LTA, zona de suporte, confluindo com LTA, zonas de suporte confluindo com médias móveis, e basicamente é isso. Então anota aí, se o mercado está numa tendência de alta, você só vai operar, primeiro, compra no suporte. Se for compra no suporte, essa compra ela tem que ser junto com alguma confluência, ou de um terceiro toque de LTA, ou de médias móveis, anota aí, tá? Tendência de alta, operação de compra, operação de alta, ou em zona de suporte, confluindo com LTA, terceiro toque em diante, ou médias móveis, ou a partir do terceiro toque daquela região. Então, por exemplo, aqui, ó, cadê meu candle? Aqui a gente teve, ó, o mercado que veio aqui uma vez, tocou esse ponto, tocou aqui nesse ponto e tocou aqui nesse ponto. O ponto de entrada poderia ter sido aqui, porque aqui eu tinha confluência de suporte com LTA e podia ter sido aqui também, que eu também tinha confluência de suporte com LTA, terceiro toque do suporte mais as médias móveis. Então, vocês estão entendendo como o conhecimento ele vai encaixando, sabe? Como pecinhas de um quebra-cabeça que vão encaixando. Então, é basicamente isso. Se for numa tendência de baixa, olha o que aconteceu aqui, pessoal, o mercado girou. Ele perdeu o último fundo válido da tendência de alta que estava rolando. Então, agora que ele girou, eu quero operações de compra ou de venda? Operações de venda. Quais são os pontos que eu vou executar as minhas vendas? Vou jogar para M5 e vou identificar as minhas regiões rompidas. Ó, eu tive essas regiões aqui de cima, ó, vou apagar aqui. Aqui é uma excelente região de venda, porque tinham 2 pavios que eram suportes, viraram resistências. Aqui ele não rompeu ainda, mas esse ponto aqui é um ponto perfeito para uma operação de venda a favor da nova tendência. Seria o quê? Um pullback. Por quê? Ó, rompeu, vamos jogar para M5? A vela de M5 já fechou com pelo menos 50% do corpo rompendo? Não. Então aqui já não é um pullback tão interessante. Além dela não ter fechado com pelo menos 50% do corpo, olha o tamanho do pavio de alta que essa vela deixou. Então esse tipo de cenário aqui, você vai evitar o pullback. Por mais que aqui ele esteja tocando, ó, primeira vela de M1, dentro da vela de M5, a vela acabou de nascer. Mas, gente, o movimento de rompimento aqui não foi legal. Então, o pullback aqui nesse cenário, por mais que seja a favor da nova tendência, ele é mais arriscado. Então, é muito importante que se você está operando ali rompimentos, operando pullback, você sempre observe como está o movimento da vela que rompeu
antes de executar a tua ordem. Aqui, ó, se você assistiu às aulas de leitura de velas, você vai observar que essa vela que rompeu tem muita força compradora. Olha o tamanho do pavio de alta que ela deixou e olha como essa região que foi rompida não foi rompida nem 50%. Então, é 50% com o corpo. Se não tem mais de 50% do corpo rompido, nada feito, tá? Então, ali, nada feito. Se tivesse rompido bonitinho, seria um pullback perfeito. Tá respeitando, gente, mas cuidado com isso, tá? Cuidado pro mercado não te sabotar. Mas você vai observar que se você juntar, priorizar operações a favor da tendência, né? Da tendência que tá predominando ali, e junto com os filtros e gatilhos que eu ensinei na última aula e com as marcações que eu tô te ensinando hoje, cara, esqueça tudo. Ninguém te para mais. Vamos ver se esse pullback vai respeitar, que eu fiquei curiosa, né? Porque ele rompeu completamente ali fora. Olha a importância de você respeitar os filtros e gatilhos. Olha assim, olha a importância. Não tem gatilho de pullback, vela que rompeu, ó, muita força de alta. E ele está revertendo total. Por mais que foi a primeira vela de M1, dentro da vela de M5 não respeitou. Por quê? Não teve um rompimento adequado para executar o pullback, tá? Então, nada feito. Bom, deixa eu ver o que mais que eu estou esquecendo. Marcações. Pullback a favor do rompimento. Beleza. Vamos fazer um exemplo agora, pessoal, de uma tendência de baixa que eu fiquei devendo para vocês. Ó. Ah, beleza, aqui, ó. Vocês viram que aqui a gente não teve gatilho de entrada para o pullback, porque o rompimento não foi do jeito que a gente gostaria? Em que momento, então, Ana, eu posso considerar essa região, que é uma região de venda, que é a nossa nova resistência, para executar uma operação de venda? Em que momentos? Primeiro, tá? Se não deu para o pullback, se ele tocou pela primeira vez, mas não deu para o pullback, você vai priorizar o quê? Ou pontos de confluência, ou o terceiro toque dessa região. Observem que aqui, ó, o mercado tocou essa região de resistência fazendo uma confluência, concorda? Médias móveis, resistência. Mas por que a gente não teria entrado? Porque se você assistiu a primeira e a segunda aula, você percebeu que essa vela que tocou foi uma vela que fez reversão. Uma vela que a gente jamais teria entrado. A vela que tocou aqui na média móvel foi uma vela que fez uma reversão que a gente jamais teria entrado. E você nunca vai entrar se a vela fizer esse movimento, tá? Se você jogou aqui também para M5, que também é uma análise básica que a gente vai fazer, que eu já ensinei isso nas aulas passadas, você vai perceber que em M5 ele também fez reversão, invalidando a nossa entrada. Tá? Agora, quando que essa região passa a ser válida? Se o mercado respeitar pelo menos 2 vezes aqui, eu entraria a partir do terceiro toque. Por exemplo, tendência predominante, tendência de baixa, região de resistência, essa região aqui, que era a região de suporte, que foi rompido, né? Quando essa região passa a ser válida? Quando o preço toca ali e respeita pelo menos 2 vezes. Então, ele vai ter que vir aqui, deixar um topo, vir de novo, deixar outro topo. E a minha entrada, se for com base nessa análise, seria a partir do terceiro toque. Aqui seria o meu ponto de entrada. Isso levando em conta que ele fosse lateralizar, tá? O que nem sempre acontece. Porque pode muito bem acontecer do mercado fazer isso daqui, ó. Ou ele voltar para a tendência de alta, ou ele dar continuidade até o movimento de baixa, fazendo isso daqui, ó. Ó, veio aqui, depois ele vem, rompe, faz outro pullback, rompe, faz outro pullback e rompe. Porque uma tendência de alta e uma tendência de baixa nada mais é do que uma formação de vários pullbacks consecutivos, entende? Então, você só vai operar pullback primeiro, se for o primeiro toque após o rompimento dentro dos filtros e gatilhos, né? Se a vela de rompimento foi uma vela que o primeiro rompeu mais que 50% do corpo, né? E se não der para o pullback, dentro desses critérios que eu falei, a partir do terceiro toque naquela região, se ele fizer uma boa movimentação. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo para mostrar para vocês. Ó, quando o mercado tá com um monte de velinha pequenininha assim, corre, tá? Porque não tá legal. Um monte de velinha pequenininha, ó, esquece, não tá legal. Tem que ter umas velas mais interessantes, velas maiores. Tá com muito fluxo, assim, eu também não curto operar. Gosto daquela movimentação mais bonita, topos e fundos.
Ó, aqui, vamos lá. O mercado estava numa tendência de alta, reverteu para uma tendência de baixa. O que eu quero? Venda na resistência. Como que eu vou identificar essas melhores resistências? Jogo para M5, marco ali 2 ou mais pavios de M5, tá? 2 ou mais pavios de M5 e vou operar a favor desse movimento. Observem que aqui eu marquei aqui, ó, tá? Porque ele tinha 2 pavios que foram rompidos, esse suporte virou resistência, agora ele tá voltando aqui para dentro. Então já posso esquecer essa região. Se o mercado ele tá com um movimento muito forte de baixa, pessoal, vocês vão observar que se ele não lateralizar, ele tende a romper sempre os últimos suportes. Então aqui, ó, se esse suporte aqui foi muito respeitado no passado, observe que ele já rompeu, tá vendo? Ele já rompeu. E o que ele vai romper agora? Esse suporte aqui de baixo. Que também são 2 pavios de M5. Se vocês jogarem lá para M5, vocês vão ver. 2 pavios de M5. Então, como que eu vou saber qual zona, qual região eu vou entrar? Primeiro, aquela que vai tocar dentro dos seus filtros e gatilhos. Vamos entender essa região aqui? Ó, posso marcar aqui uma LTB? Pode. Só que aqui essa LTB ficaria muito inclinada, tá vendo? Ó, se eu marcar ela aqui, ela vai ficar muito lá na frente, ficar bem distante, tá vendo? Ó, mas dá pra marcar também, só que dificilmente o preço vai vir aqui por agora. Mas quais seriam meus pontos de entrada aqui nesse cenário? Primeiro, eu poderia entrar aqui, ó. Aqui eu tive um toque, aqui eu tive outro toque, então eu poderia entrar se em algum momento o mercado viesse tocar essa linha de novo, que seria o terceiro toque, concorda? Além de ter o primeiro e o segundo aqui, eu também tenho confluência das médias, tá? Esse é o primeiro ponto de entrada. Essa região aqui, que já foi tocada 2 vezes e respeitada, eu entraria a partir do terceiro toque. Agora, como ele tá com uma tendência muito forte de baixa, como eu falei, ele ia romper possivelmente esse suporte para dar continuidade a esse movimento. Então, o que eu quero? Eu espero esse rompimento acontecer, analiso como essa vela que está rompendo vai fechar. Se essa vela fechar rompendo com pelo menos 50% do corpo, que aparentemente é o que vai ser, né? O que eu quero? Eu quero essa região aqui de baixo. Eu já não vou mais esperar ele tocar aqui. Eu quero pullback aqui, ó. Porque o que está valendo para mim agora é a região que está mais próxima do preço atual. Onde está o preço atual? Está aqui. Qual que é a resistência mais próxima do preço atual? É essa daqui. Então, eu posso entrar aqui, eu tenho que ser a partir do terceiro toque? Não. O pullback não é a partir do terceiro toque. O pullback é o primeiro toque na região rompida após esse rompimento. Então, quando o mercado vier para tocar a próxima vez, ele vai fazer o seu pullback. Só que eu só vou apertar o botão se ele tocar dentro desses quesitos que eu falei. Vela rompendo mais que 50%, se tocar ali na primeira vela de M1 dentro da vela de M5 e por aí vai, tá? Então, basicamente é isso. Numa tendência de baixa, anote. Eu sempre vou operar venda, tá? Ou eu vou operar o terceiro toque da resistência, ou eu vou operar o primeiro toque, que é o pullback, após o rompimento da região, após o rompimento da região de suporte, tá? Se estiver dentro dos quesitos vela rompendo mais que 50% e vela de M1 sendo a primeira vela de M1 que tocou ali a região rompida dentro do que eu ensinei nas 2 primeiras aulas. Gente, a aula já tá longa, já passou de 40 minutos, meu Deus, agora que eu vi, tá? Essa aula é uma aula um pouco mais avançada, um pouco mais técnica. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou voltar com outro vídeo que vai ser aula bônus. Já tô até contando, nem ia contar isso agora. Vai ser aula bônus, tá? Executando, ou seja, operando o que eu ensinei com vocês hoje. Porque eu acho que só fica fácil quando a gente faz na prática, na verdade? Então, eu vou fazer o seguinte, como essa aula tá muito longa, eu já entreguei a parte teórica, né, dessa aula. E não na próxima, mas quando acabar a minissérie, eu vou vir com vídeos aqui pro canal operando as estratégias que eu ensinei na minissérie, tá? Então a gente vai fechar a minissérie em 5 aulas e depois vai vir aulas bônus, que vai ser ensinando na prática o que eu tô aplicando aqui nas aulas técnicas, beleza? Então, por enquanto, vamos finalizar a aula por aqui. Espero que você já tenha entendido a parte teórica do que eu quero entregar hoje, que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você, tá? E lembrando, se você está operando em mercado em tendência,
Se você foi no dia operar e o mercado está em tendência, o primeiro passo de tudo é identificar qual que é a tendência predominante. Identificou a reversão? Opere a favor da reversão. Ok? Se o mercado está lateral, aí você vai aplicar o que eu vou ensinar na aula que vem. Não estamos nesse conteúdo ainda, tá? A aula de hoje foi só sobre tendências, você só vai aplicar isso com o mercado em tendência, ok? E na próxima aula, vamos falar sobre mercado lateral e depois teremos aulas operando na prática para você juntar tudo isso e, enfim, conseguir evoluir ainda mais no teu aprendizado, tá bom? Espero que tenha curtido. Desculpa, perdão da aula ter ficado muito longa, mas a intenção aqui é sempre te entregar o melhor conhecimento possível, fazer você aprender mastigadinho, né, para que você não saia daqui com dúvida. Eu espero de fato que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula. A aula da semana que vem vai ser muito, 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 muito importante. Vou te dar alguns macetes, eu tenho certeza que você não vai esquecer e vão te ajudar muito, tá bom? Espero que você esteja gostando da minissérie. Não esqueça de deixar seu comentário, sua opinião é muito importante para mim e eu te vejo na semana que vem. Beijos, gratiluz!